Boa noite, Lineker. Muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Você está com uma agenda cheia, eu sei. Obrigada por ter tido esse tempo para ficar com a gente. Boa noite, Vera. Boa noite a todos aqui. Que alegria estar no meio dessa roda, né? Para poder dividir um pouco da minha trajetória, da minha história. Acho que sempre foi um sonho distante achar que esse dia fosse chegar, de sentar aqui e tão nova, né? Com 27 anos. Pois é, e não só essa conquista, né? Grammy Latino, um Grammy numa categoria pesada, MPB, concorrendo com Caetano Veloso, João Donato, Marisa Monte. Queria já começar perguntando disso, né? Se você esperava de alguma maneira ganhar nessa categoria, você também concorria em outras. Como você recebeu o fato de ser a primeira artista trans a receber essa grande honraria, esse grande prêmio, e principalmente o que você acha que isso te abre de possibilidades de mercado, inclusive internacional, Lineker? A trajetória desse disco começa em 2019, um pouco antes da pandemia, em agosto de 2019, quando eu comecei a compor as músicas e a ter uns encontros com o Fejuca, que foi um dos produtores do disco, junto comigo e com Gustavo Ruiz. E era um disco onde o grande desafio era como é que eu lançaria uma carreira solo depois de 6 anos, quase 6 anos completos, com o Lineker e os Caramelos, que foi minha primeira banda, que foi pelo lugar onde eu fui conhecida, que foi pelo lugar onde eu fiz os meus muitos shows e 2 discos, né? Tanto Remonta quanto Goela Abaixo. E acho que era um momento muito delicado, porque eu sabia que seria um desafio muito grande de romper esses 6 anos e me lançar mais uma vez numa indústria, sendo uma cantora independente, sendo uma mulher negra, sendo uma pessoa trans. E esse disco, eu acho que ele nasceu de um momento muito intrínseco, que foi na pandemia, que acho que foi o auge ali onde eu tive um mergulho ainda maior dentro da obra para entender esse disco como um trabalho que seria o meu primeiro disco, de um jeito muito difícil, assim. Acho que pela primeira vez eu tive a oportunidade de fazer uma retrospectiva de todos os meus anos, desde o lançamento de Zero, Caio e Luiz do Brasil, do estouro da minha carreira. E eu não tinha tido tempo ainda, eu não tinha tido tempo para absorver essas coisas, eu não tinha tido espaço para isso. E acho que toda vez quando você passa por um momento da sua vida onde muitas outras coisas estão te atravessando, você, quando cai a bomba, você fala, nossa, eu precisava mesmo olhar para isso. E esse disco nasce desse olhar e foi um processo de 2 anos de produção, né? Comecei em 2019, lanço em 2021 e tanto Gustavo Ruiz quanto Fejuca foram parceiros muito acolhedores assim nesse processo, tanto por acolherem as coisas que eu estava propondo no disco, quanto por me incluírem também e me enxergarem como uma produtora, não só produtora de afetos e produtora de poesia, mas produtora de um disco como o Índigo. E aí veio na inscrição pro Grammy, que é sempre uma coisa, nossa, esse ano tem inscrição pro Grammy, como é que vai ser? E eu já tinha muita expectativa só de inscrever. Para mim, se a indicação viesse, já seria uma grande alegria, porque foi um disco muito pensado, foi um disco muito bem produzido, foi um disco feito à lupa, foi um disco onde eu me dediquei muito, foi um disco onde, dentro do processo dele, muitas coisas terríveis também aconteceram para além da pandemia. Então, acho que foi um processo mesmo de uma escalada que eu precisei me acolher naquilo ali, eu precisei me apegar naquilo, porque parecia que no momento era a única esperança que eu tinha. E aí veio a indicação, e aí já fiquei super feliz, e não veio uma, vieram 3 indicações, né? Sim. Tanto de álbum de música popular brasileira, melhor canção em língua portuguesa e engenharia de produção. Então isso já foi uma grande surpresa, assim, foi um lugar muito poderoso. E aí veio a premiação, dia 17 de novembro, uma correria para chegar em Las Vegas, um puto investimento, um monte de escala, horas de voo. E era uma categoria que eu estava concorrendo com Caetano Veloso, com a Marisa Monte, com o João Donato, com o Chico Chico. E que são pessoas que eu admiro muito, assim. E
era a categoria que eu gostaria que o disco fosse vencedor, mas eu não imaginei que fosse. E acho que nem tanto por um processo de, como a gente estava falando até antes, né? Acho que não foi um processo de auto-boicote, mas foi um processo que eu estava competindo com pessoas que eu admiro muito. Então, para mim, parecia que era muito mais válido que eles ganhassem do que eu. E aí foi o contrário, eu ganhei. E foi uma das experiências mais doidas da minha vida. E tem sido, né? Não tem nenhum mês que eu passei por isso. E toda hora, nos primeiros 3 dias, passava assim na minha cabeça, será que eu ganhei mesmo? Será que não vão vir tirar meu Grammy? E ainda demora para chegar. Então eu fiquei pensando, gente, se for meu mesmo, há de ser, mas já passou, eu já sei que é meu.